Olá, querido, querida, mais um tempo com você na presença do Senhor. Mas eu quero dar um aviso antes. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para que você sempre possa receber o aviso das novas mensagens. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para as nossas vidas, que é sobre o passado. Como nós vamos nos despedir de um passado sombrio? Às vezes a gente vive tempos ruins na nossa vida, mas temos que olhar para frente e despedirmos de um passado ruim. Aconteceu isso na vida de uma mulher, descrito na palavra de Deus. Essa mulher se chama Noemi. Noemi com seu marido, eles eram parte do povo de Israel. E eles passaram por um tempo de grande fome e se despediram da sua terra e foram para a terra de Moabe, porque lá tinha mantimentos. E os seus 2 filhos foram com eles. E eles se casaram, então Noemi teve 2 novas noras. Só que o tempo passou e Noemi perdeu o seu marido e seus 2 filhos. E ela ficou só com as 2 noras. E ela ficou sabendo que em Israel a situação havia mudado e que agora ela poderia voltar, porque a fome já havia passado. E como viver um novo tempo da sua vida? Como se despedir daquele passado sombrio, onde ela havia perdido seu marido e seus 2 filhos? Nesse momento, a palavra de Deus descreve como foi que ela fez, como ela se despediu então daquele momento. E diz assim, em Ruth 1, 7, 8. Saiu, pois, ela, Noemi, com as suas 2 noras, do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como usaste com os que morreram e comigo. Então, Noemi, ela decide voltar e ela despede as 2 noras. Só que acontece o seguinte, uma nora, órfã, despede dela e ela dá um beijo e se despede da sua nora e órfã volta para os seus pais. E o texto lá em Ruth 1,14 diz assim, então de novo choraram em alta voz, se despedindo. E órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui órfã representa aquele passado sombrio. E Noemi se despediu dela com um beijo. Ou seja, aquela que decidiu ficar naquela realidade, Noemi se despediu e disse, você pode viver a sua realidade, mas eu vou para algo novo. E talvez você esteja encarando uma órfã na sua vida, que talvez não seja uma pessoa, mas uma situação do seu passado que ainda está presente e que você precisa se despedir, né? Dar um beijo, dizer adeus e se esquecer daquilo que você viveu de tristeza e olhar para frente. Por outro lado, aqui diz que uma de suas noras, Ruth, foi aquela que se apegou a Noemi e decidiu ir com ela. E Ruth representa nas nossas vidas algo que vem do nosso passado e que continua conosco. E pode ser algo que se torne uma grande bênção nas nossas vidas. Nem tudo que vivemos no passado temos que deixar para trás. As coisas boas vão continuar conosco porque faz parte da nossa história. Então, o que acontece? Noemi se despediu de órfã, mas ela continuou caminhando com Ruth. E Ruth foi uma grande bênção na vida de Noemi, a sua nora que cuidou dela. E quando eles chegaram em Judá, foi Ruth que cuidou de Noemi. Foi Ruth que foi nos campos, não é? Colher as espigas para dar de alimento para a sua sogra. Foi Ruth que buscou, então, alguém que pudesse resgatar a sua história. E ela encontrou Boaz, que foi o seu marido, o seu resgatador. E eles se casaram e deram, então, um neto a Noemi. E aquilo foi o resgate da sua vida. Então, na nossa vida acontece isso. Vamos despedir das coisas ruins do nosso passado, a órfã da nossa vida. Mas vamos levar para frente a Ruth, que representa a presença de Deus, a esperança, o resgate, para tornar a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro em algo cheio de esperança, algo cheio de resgate do Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante lá em Isaías 61:7,
que em lugar da nossa vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar da afronta, exultaremos na nossa herança. Por isso, na nossa terra, na nossa Judá, no seu futuro, você possuirá o dobro e terás perpétua alegria. Que Deus te abençoe. Despeça-se do seu passado. Encare o seu futuro, que será uma grande bênção para você.